Esse post aqui do Ícaro Análises, quem conhece ele lá do Twitter tá ligado, ele faz análises táticas e tudo mais do futebol, e ele levantou uma questão aqui sobre o Mauro César, né? Que profissional desprezível se tornou o Mauro César. Cansou de falar besteira sobre o Palmeiras de Abel Ferreira e agora vem encher o saco com o Fluminense do Diniz. Parece que só o clube dele pode ter sucesso com méritos próprios. E aí tem uma fala aqui do Mauro César, eu quero ver se vocês vão concordar com ela, inclusive. Mas, né, você vê, o Ícaro ele defende muito o Diniz também, defende o Abel. E, curiosamente, os caras que o Mauro César às vezes pega no pé. Mas vamos ver o que ele falou, e aí vocês comentam se concordam com o Mauro César ou com o Ícaro. Enfim, vamos ver. Os números são ótimos, a sequência de vitórias é importante, mas esses dois jogos teve momentos assim que para o Diniz ficar atento. Quando fez o segundo gol nesse jogo, por exemplo, teve momentos de pressão, quando sobe a pressão no campo de ataque, o Atlético Paranaense consegue dificultar o Fluminense, como ele já tinha sofrido com o Flamengo, com o Vitor Pereira também lá atrás, e essa é uma questão que ele vai ter que estar atento. Os times, já desde aquele Fla-Flu que o Fluminense venceu por 2-1, para qualquer técnico minimamente atento que perceba, ele estude o adversário, ele vai ver, o Fluminense fica muito desconfortável se ele encaixar uma marcação lá em cima e dificultar a saída de bola. Porque o time tem que sair construído lá de trás. E essa questão também dele sempre concentrar os jogadores na área onde está a bola. Bota lá na direita, ele acumula os jogadores ali. Qualquer inversão de bola para o outro lado, tem de encontrar jogadores com liberdade. Então o Diniz ele tem que prestar atenção no seguinte: agora ele é o time a ser batido. É o alvo. Todo mundo está estudando o Fluminense. Todo mundo vai olhar mais profundamente o Fluminense. Com mais e mais atenção. Então o seu repertório vai ter que ser ampliado. A forma de jogar, a maneira como ele vai sair dessa pressão alta, se ele vai continuar. Ele concentra os jogadores numa zona do campo, onde tem a bola. Como é que ele impede essa virada de jogo que encontra de repente um mano a mano, ou até um jogador livre? Ele tomou gol assim do Flamengo, inclusive, naquele que perdeu por 2-0, primeiro jogo da final carioca. Então nem tudo é tão perfeito. É um campeonato só no começo, são 3 competições paralelas. Né? Agora vai pegar o River Plate, né, que está atropelando na Argentina, ganhou mais uma ontem do Independente, deu uma virada com 10 homens semana passada contra lá o glorioso Sporting Cristal. Então esse vai ser um jogo bem interessante na outra semana. Está bem na Copa do Brasil, deve se classificar, já venceu bem o Paysandu, mas nesse jogo, e no jogo do Strongest também, que tomou um susto, teve um gol do lado do Strongest, estava 1-0, foi 1-0, bem discutível, quase cedeu um empate. Então assim, eu vejo o Fluminense numa fase ótima, mas essas imperfeições têm que ser observadas. O homem é duro na queda, viu? O Fluminense está dando um show de bola. Não, eu estou apontando para você. Até os companheiros dele, tipo, os caras estão jogando muito e tá reclamando. Vamos lá, o que eu acho, ter alguns comentários aqui que eu vou ler também, mas eu acho que alguns pontos aí o Mauro César até está certo. A minha única questão com ele é que parece que na cabeça dele, quem não é o Flamengo precisa simplesmente ser o perfeito. E a gente tem que lembrar, o que ele precisa lembrar, que a gente tá no futebol brasileiro, e a gente tem limitações. O próprio Fluminense, eu até concordo, o Fluminense no segundo tempo, por exemplo, contra o Furacão, o primeiro foi perfeito, o segundo poderia ter tomado empate ali, mas o Fluminense ele ainda tem uma zaga muito deficiente, ao meu ver, né? O Felipe Melo não é um baita zagueiro, né? Ele tá sendo usado o zagueiro pela saída dele, que é perfeita, mas como zagueiro ele deixa muito a desejar. O Nino, eu já vi torcedor do Fluminense reclamando que é lento. Então a gente não tá na pegada de um Real Madrid, né? De um City, de um Arsenal até, que tem equilíbrio, né? Do goleiro até o ataque é bom. Não, a gente ainda passa por isso, né? Fora a questão do banco de reserva, você vai mexer, não acompanha o nível. O toqueiro é o Mauro César passando em moto aqui, enfim. Então você tem algumas questões a ser consideradas do futebol brasileiro, mas aí eu vi os comentários aqui, ó. O Rafa Santana falou, ele não falou nada demais aí, foi uma crítica normal. Aí o Ícaro falou, ele falou algo muito óbvio e raso. Um palmeirense aqui, ó, nada de errado na fala dele. E olha, pra eu defender o Mauro é raro. Ele faz isso há uns 10 anos já. Ele gritou em uma das lições que o trabalho do Jorge Jesus ainda é o melhor trabalho de um técnico estrangeiro no Brasil. O assunto nem estava indo por esse caminho, ele só quis falar para desmanecer o Abel Ferreira de graça. Mauro e Arnaldo juntos, o dia que entenderem que o Mauro só quer estar certo, ninguém mais vai dar ouvidos a esse senhor. É um pouco disso, o Mauro ele nunca quer estar sem a razão, né? Nunca até perdi. Um vascaíno aqui. Um corintiano, concordando. Mas aí ele mandou bem caralho. Fluminense agora é o alvo, como era Corinthians 17-15, Flamengo 19, Galo de 21 e etc. Todo mundo quer ganhar dos caras e é o time a ser batido. O time a ser batido talvez ainda seja o Palmeiras pela questão dos títulos, né?
E ainda é um time muito difícil de ganhar, né? Mas o Fluminense também vai se destacar e aí todo mundo vai começar a prestar mais atenção mesmo. Enfim, quero saber se vocês concordam. Por fim, é uma discussão legal até, né? Porque realmente às vezes o time que tá em boa fase, tá em ascensão, ele não é perfeito. Mas também tem que levar em consideração que estamos no Brasil e nenhum time hoje é imbatível, perfeito. Nem no mundo, né? Mas no Brasil especialmente. Beleza? Comenta aí o que vocês acham, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.